Da Sheila para chegar aqui na frente, no meio aqui com a gente. Vamos estender as nossas mãos, pedir que o Espírito Santo possa guiar todas as palavras, que ela possa ser canal da graça do Senhor para cada um de nós, que não possa ser pura e simplesmente palavras humanas, mas sim do próprio Espírito a se fazer na vida dela e a cada um de nós pelo que ela vem trazer. Chandalaria candalaria candalaria andala shulurianda laria shulurianda laria andala orianda laria andala shulurianda laria andala orianda la chandalaria andalaria andala shulurianda laria. Que toda dispersão do nosso coração, da nossa mente e até mesmo do nosso sono, que vem trazer outras coisas ruins a nós, possa sair. Nós pedimos pela proteção, em especial nesse momento de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Boa tarde, gente. Boa tarde, fraquinho. Boa tarde, comunicadores. Quero pedir primeiro desculpas pela minha voz, que ontem ela foi embora, mas acho que dá para a gente trabalhar. Como o Neylon já falou, meu nome é Sheila. Eu participo do Ministério Universidades Renovadas há 8 anos, gente. Tem tempinho, né? Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal do Maranhão. Sou maranhense, graças a Deus. Há 5 meses, Deus me deu o desafio de mudar para Brasília. Eu confesso a vocês que eu só mudei porque eu senti no coração que era chamado de Deus. Então, assim, há 5 meses eu tenho, de fato, presenciado o que é largar tudo, largar a estabilidade que a gente tem, a família, tudo, para vir para uma terra de missão, simplesmente porque Deus chamou. E esse simplesmente tem um valor enorme. A gente sabe, quando a gente diz sim ao serviço do Senhor, quantas coisas a gente ganha, e ganha mesmo, assim. E eu tenho uma alegria muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui nesse workshop com a minha coordenadora, né, que eu também faço parte do Ministério de Comunicação Social. E eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui, porque esse ENUR, para mim, Deus já tinha dito antes que seria um ENUR especial. E nesse workshop eu entendi, porque é um momento de analisar a minha vida profissional e perceber o quanto Deus foi tão misericordioso comigo. O quanto Ele foi cuidadoso, o quanto Ele foi carinhoso. E principalmente através desse encontro, que hoje é ENUR, né, que une ENUC e EMP, mas eu só um encontro, um ENUC que eu participei como encontrista. Nos outros, eu sempre trabalhei na comunicação. E foi tudo paralelo. O início da minha formação universitária, eu entrei na universidade já com esse desejo não de ser apenas uma jornalista, mas de ser uma jornalista consagrada ao serviço do Senhor. E esse ser consagrado ao serviço do Senhor, ele não se restringe só ao trabalho dentro da igreja, ele é muito amplo. É exatamente você levar aquilo que você aprende na igreja, os valores cristãos, a sua postura enquanto cristão, para a sua vida profissional. E por isso que eu fiz questão hoje de vestir a camisa dos profissionais do reino, porque, de fato, eu entendi o que quer dizer isso, né? De você servir a Deus através da sua vocação profissional, não só dentro da igreja, mas de você ser um testemunho, de você ser, de fato, um comunicador que comunica a boa nova. Das pessoas olharem para você no local que você trabalha e perceberem que você é um profissional diferente, que você é competente, que você tem qualificação técnica, mas que você tem algo mais. Irmãos, é esse algo mais que a gente precisa buscar. Tudo isso que foi falado anteriormente, que a Lúcia falou, é exatamente isso. O algo mais que Deus tem para dar para nós, enquanto comunicadores, que está tudo lá escrito, só no prontinho para a gente ler. Então, assim, quando eu participei do ENUC de Maringá, a gente tinha o hábito de chamar os jornalistas, os estudantes de jornalismo, para participarem da cobertura online do encontro, escrevendo matérias. E aí fizeram esse chamado, claro, eu caloura,
Lógico que eu fui, né, gente? Fui lá ajudar. Nesse período, eu e a Mari, que está lá atrás também, né? Além da gente ajudar no ENUC e continuar no ministério, a gente cultivou uma amizade assim, muito bonita, graças a Deus. Então, quando eu comecei, foi muito engraçado, porque eu fui para escrever uma matéria. Aí eu fiquei para editar os textos do encontro todo. Então, assim, eu já fui percebendo que Deus queria me formar para algo diferente. E aí, depois, alguns anos passaram, eu assumi a comunicação nacional do Ministério de Universidades Inovadas e nós fomos para Valinhos. Valinhos na TV Século XXI, né, que é a televisão do Padre Eduardo, que a Renovação também tem um programa lá, né, Lúcia? E aí, nesse encontro, o pessoal abriu as portas não só do espaço físico, mas da televisão para a gente. E aí, o que eles fizeram? Eles liberaram para a gente os intervalos para a gente fazer um programa de entrevista. Quem ia entrevistar ao vivo, sem corte? Eu. Nunca tinha feito TV na vida. Então, assim, como foi bom ter sido formada mesmo pelo Espírito Santo. De fato, eu posso testemunhar para vocês que quando a gente pede, que quando a gente tem um desejo no coração, e a gente se coloca em oração, Deus pode fazer o impossível na nossa vida. E assim foi nos tantos outros encontros, a gente trabalhando com internet, transmissão ao vivo do encontro, cobertura, toda essa questão. Deus sempre foi me moldando e me mostrando o quanto era importante a gente trabalhar isso dentro da dimensão da igreja, né? E, graças a Deus, hoje eu fico muito feliz em ver o trabalho que hoje a Renovação faz, né? Só partilhando a Lúcia. Porque é um trabalho, irmãos, que alcança a muita gente. E é um trabalho profissional. Eu acho que a gente precisa meditar um pouco sobre essa palavra. E eu não falo só no sentido de você se formar numa academia, mas de você entender que quando você está a serviço da evangelização, o seu trabalho tem que ser profissional. Na ação de evangelização não cabe amadorismo. Você tem que, primeiro, dedicar-se à ação do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo haja por você e seguir aquilo que o Espírito Santo diz. E isso inclui estudar, isso inclui analisar o que a gente chama em comunicação, analisar o cenário, onde você vai aplicar essa comunicação, o que você quer falar e para quem. Aí a gente entra no que a Lúcia falou um pouquinho mais cedo, de que do que adianta eu ser fera no Twitter, eu mandar twittar um momento, tudo o que acontece no meu grupo de oração eu twito, se as pessoas do meu grupo de oração não sabem nem o que é Twitter. Então, esse profissionalismo, eu queria muito que vocês guardassem isso no coração de vocês, no sentido de fazer as coisas para Deus como o melhor. O melhor que você puder dar, dê para Deus. Coloque a sua competência, coloque a sua originalidade, a sua criatividade a serviço da evangelização. Que aí, de fato, nós poderemos ser comunicadores do reino de Deus. De fato, nós vamos poder anunciar com eficácia a boa notícia. De fato, as pessoas vão poder entender aquilo que você está dizendo. Amém? Então, vamos começar um pouquinho aqui no material que eu preparei. Vamos lá, Larissa? A gente vai falar, como foi previsto, a gente vai falar agora das redes sociais. De forma especial, a gente vai focar um pouco mais na internet. E eu queria que a gente alargasse um pouco a nossa visão de redes sociais, assim como eu queria fazer uma provocação a vocês, que da gente ser testemunha mesmo e da gente ser modelo para os outros profissionais. Uma coisa que me inquieta muito, uma coisa que dói muito no meu coração, é que qualquer debate que eu vou, qualquer roda de amigos que eu vou, fala-se mal de alguém, fala-se mal de quem? Do jornalista. A culpa é dos meios de comunicação, a culpa é da imprensa. Isso para mim dói. Não que eu esteja negando aquilo que é colocado de forma equivocada dentro dos meios de comunicação. Não que eu esteja negando a manipulação, o sensacionalismo, não é nada disso. Mas dói no meu coração porque nós somos chamados a ser profissionais diferentes.
E eu fico pensando assim, se tivessem mais 20, 30, 40, 50 jornalistas que conhecessem a Boa Nova, que tivessem uma experiência forte com Deus, tal como essa que faz com que a gente saia lá da nossa casa, do Sul, do Norte, do Nordeste, para vir para o Distrito Federal, no momento em que a umidade relativa do ar está baixíssima, a seca está tomando conta daqui. O que nos molda, o que nos traz é Deus. Então, eu gostaria muito, um dos meus sonhos é exatamente esse de que as pessoas parassem de falar tanto mal dos jornalistas, mas não simplesmente parar, mas parar de falar mal porque eles têm uma postura diferente. Porque a informação está sendo dada de forma correta. Porque o sensacionalismo ficou de lado. Porque a manipulação da informação foi esquecida. E isso só acontece a partir do momento em que a gente toma consciência do que é essa comunicação e qual a nossa função na sociedade, não só no seu grupo de oração, não só na sua paróquia, não só no Ministério de Universidades Inovadas, não só na Renovação Carismática Católica, mas você é um agente de transformação social. Você pode fazer isso a partir daquilo que está próximo a você. A sua postura profissional, mais uma vez falando nisso, o seu trabalho desempenhado de forma competente. Eu trabalho no STJ, na rádio do STJ. E eu trabalho na área jurídica. E, para mim, é uma área desconhecida. Eu não estudei direito, eu não tenho muitas noções de direito. Então, uma coisa que me preocupa muito é o que eu estou dizendo para essas pessoas. Porque a nossa função é pegar as matérias que são bastante jurídicas e transformá-las de uma forma mais simples, para que o seu Zezinho, que está lá no Amazonas, né, Larissa? Vamos lá na floresta amazônica, possa entender o que aquela decisão judicial pode mudar a vida dele. Como ele pode ter a justiça ao favor dele. Então, isso incomoda muito no meu coração e eu digo para vocês que a única alternativa que eu tenho para melhorar o meu trabalho, para mudar a minha postura profissional, é simplesmente quando chegar, pedir ao Senhor que envie o seu Espírito Santo para que eu possa fazer bem o meu trabalho. E eu garanto a vocês que se todos nós fizéssemos isso na nossa casa, no nosso estudo, no nosso trabalho, esse mundo será diferente. Esse mundo seria diferente. Então, eu queria colocar essa provocação mesmo no coração de vocês e rogo a Deus que essa inquietação que vive no meu coração, que eu não consigo esquecer dela, possa também inquietar o coração de vocês, porque eu sonho com jornalistas que possam ser, de fato, respeitados pela sociedade, pelo trabalho bom, positivo que eles fazem, pela informação, pela boa informação que eles passam. Amém? Vamos começar? A gente vai falar de redes sociais. Eu peguei esses conceitos da Wikipédia, até porque a gente vai trabalhar de internet, então eu quis pegar algo que estivesse bem próximo da gente. O que ele fala de redes sociais? Estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores, objetivos comuns. Né? Então, assim, você tem uma estrutura formada por pessoas. E aí a gente volta àquela velha questão do meio e da comunicação. A comunicação é de pessoa para pessoa. O meio, claro, auxilia nisso. Possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos. Quer um exemplo disso? O Twitter, né? Twitter, você pode ir lá, eu posso falar com o Padre Joãozinho, todo mundo, quem é do Twitter é um amigo do Padre Joãozinho, eu posso fazer perguntas. Agora, na época de eleições, a gente tem um contato mais direto com os políticos ou suas assessorias, né? Então, assim, não é eu falo apenas com o meu amigo, mas eu posso falar com o meu amigo, com um amigo dele, com uma autoridade, com qualquer pessoa que esteja conectada à rede. Então, as relações, elas não são só assim, elas são múltiplas. Compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. Ou seja, na rede social você compartilha algo. Você compartilha interesse, você compartilha informação, você compartilha o que você está pensando.
E um detalhe que eu achei interessante é que esse conceito de redes sociais ele surgiu há mais de um século. Ou seja, ele não está restrito à internet. A rede social é toda rede onde uma, duas, três, várias pessoas se comunicam, interagem para trocar informações. Vamos lá? Eu gostei muito dessa afirmação da Sueli Fragoso, que fala o seguinte: as tecnologias digitais ocupam um papel central nas profundas mudanças experimentadas em todos os aspectos da vida social. O que isso quer dizer? Hoje, através da internet, a gente pode estar em todos os lugares, saber de todas as coisas, dependendo do caminho que você toma. Então, assim, a vida ela tomou um contexto diferente a partir da rede mundial de computadores. As tecnologias elas têm um papel central. O que é isso? As pessoas têm se dedicado mais a isso. Daí a gente vê as tantas pesquisas que falam quanto tempo as pessoas ficam em frente ao computador, o que elas fazem lá. Então, essas tecnologias, a gente não pode tirá-las da vida moderna. Elas são um ponto fundamental dessa vida moderna. E aí eu achei muito legal o material, quando eu estava estudando, a questão do ciberespaço ser um reino do bem e do mal. O que quer dizer isso? Gente, na internet a gente encontra de tudo, não é isso? A gente encontra crimes, pedofilia, a gente encontra bobagens, mas a gente também encontra coisas boas, né? O anúncio do evangelho também está na internet. Então, a gente tem que ter essa noção e também tem que definir o nosso lado. Se o nosso lado é o lado do bem, então o que nós vamos fazer na internet? O bem, né? Procurar propagar aquilo que de bom a gente conhece, aquilo que de bom a gente sabe. E é uma comunicação mediada por um computador, né? Pode ir lá. E aí, falando de redes sociais na internet, e falando também da questão da evangelização. Eu me baseei muito no documento de Aparecida, tá? Para falar sobre isso na parte que ele fala sobre a pastoral da comunicação. E esse aqui está um pouquinho para frente, que fala o seguinte: a igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundial. Ou seja, volta só um pouquinho, Larissa, por favor. É um chamado. A igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia. Ou seja, a internet, o que se faz na internet não é uma coisa mal vista pela igreja. Pelo contrário, é um chamado à ousadia. É um chamado a você usá-la como um instrumento eficaz para a evangelização. E aí a gente junta aqui. Eu peguei algumas afirmações que acho que são pertinentes para a gente refletir agora e também daqui a pouco no nosso debate. Na rede fala-se sobre tudo, né? Tudo que você quiser, você está com dúvida de alguma coisa, você vai lá e faz o quê? Google. O que é isso? É um espaço também para testemunho. Você já leu algum testemunho pela internet? Não é bom você ter essa oportunidade de saber que alguém que mora tão longe da sua casa, teve uma experiência com Deus, teve algo que mudou a vida dela e você sabe o que é esse algo e você sabe como isso aconteceu. Isso não te edifica? Então, é um espaço para a criatividade e para a missão. Eu queria fazer um parênteses bem interessante sobre essa questão da criatividade. Os primeiros cristãos, eles eram ousados, né? Eles eram criativos. E isso a gente precisa retomar. A moção do encontro, a moção do Enur, é a moção da reconstrução, né? Baseado também nas moções da renovação carismática. E a gente precisa tomar posse disso em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso serviço de evangelização através da comunicação. Criatividade, são novos métodos, né? A gente vê... O Orkut hoje está largado, tadinho, porque veio o Facebook, porque veio o Twitter. Então, assim, aquilo que é criativo chama a atenção. Aquilo que é criativo atrai. Então, assim,
Guarde essa palavra, criatividade, peça isso para você, para que você possa aplicá-la, não só na internet, mas também no seu grupo de oração, também por onde você se relaciona. É a criatividade que atrai. Então, se você faz um anúncio da Boa Nova, se você faz um anúncio de Cristo com criatividade, a probabilidade das pessoas pararem para ver aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo, é muito maior do que você fazer um modelo comum. Aquele modelo que todo mundo conhece. Não atrai, né, gente? E outra coisa importante, quando a gente for relacionar a internet e a evangelização, é a responsabilidade. Gente, quando nós nos assumimos como cristãos, nós levamos a igreja, de fato, em nós. Aquilo que você faz de bem e principalmente de mal, as pessoas não vão olhar e falar só da sua pessoa. Elas vão dizer o senso comum lá, né? Ah, tá vendo? É da igreja. Vai todo dia para a missa, vai para o grupo de oração e olha o que ela faz. Gente, o nosso testemunho, a nossa vida é muito séria. Essa é a maior comunicação que você pode fazer. Você comunicar a sua postura de vida a partir de uma ação de Cristo na sua vida. Aconteceu comigo uma coisa assim que me deixou chocada. Num dos lugares que eu trabalhei, tinha uma colega que era da igreja, né? E ela, assim, eu sou muito calada, as pessoas vão conhecendo aos poucos quem eu sou, o que eu faço. À medida que a gente vai convivendo, elas vão conhecendo. Mas essa pessoa, ela chegava, colocava músicas católicas, Bandadom, Valmir Alencar, e falava dos retiros que ela tinha ido para todo mundo. Só, gente, que essa pessoa que foi ajudada pela atual chefe dela, simplesmente ela boicotou a chefe para ficar no lugar dela. E aí as pessoas... o que ficou para as pessoas dessa atitude? Né, dela ter apunhalado uma colega pelas costas. Alguém que estendeu a mão e aí a pessoa virou as costas e ela enfiou uma navalha nas costas para ficar no lugar. O que ficou foi... Não sei como que faz isso. Vive falando da igreja, vive falando de Jesus e aí no trabalho toma uma postura dessa. Então, gente, são os nossos pequenos gestos no nosso ambiente de trabalho, que fazem com que as pessoas se aproximem ou não da figura de Cristo. A comunicação pessoal. É aquilo que você faz que vai dizer que tipo de cristão você é. Se você é um cristão apenas dos dados lá do IBGE, ou se de fato você é um cristão que vive a palavra, que procura seguir. A gente sabe que a gente erra, nós somos pecadores. Mas a gente sabe que, além de Deus ser misericordioso, Deus nos dá oportunidade de melhorarmos, de seguirmos em frente. Então, o nosso chamado é usar a tecnologia em favor do anúncio da Boa Nova. É aquela questãozinha que a gente discutiu no momento, que a Lúcia falou no momento anterior. Reze, veja aquilo que você pode aplicar. Ah, mas eu não dou conta, é site, é blog, é Twitter. Eu não dou, gente. Eu acho que eu tenho uns 3 blogs desativados. Eu tenho Orkut, Twitter. Eu entrei para analisar. Mas hoje eu uso mais o Twitter. O Facebook eu não uso, porque ainda não fui com a cara dele ainda. Mas, assim, eu estou lá para conhecer, porque como a gente é da área, é meio complicado não saber nem o que é. Então, use a tecnologia a favor da Boa Nova. Faça uma análise de cenário, tecnicamente falando. Veja quem é o seu público, quem você quer alcançar. Na universidade, no GOL, a gente tem uma boa oportunidade de usar as redes sociais na internet, porque todo mundo na universidade usa a internet, né, gente? Hoje em dia é difícil alguém usar só e-mail. Mesmo assim, ainda usa uma ferramenta que é o e-mail. Então, pense bem nisso. Pense bem nessa tecnologia. Que tecnologia você vai usar? Você pode anotar? Porque aí você é o primeiro a falar no debate, tá bom?
e a dimensão do ser missionário. Gente, nós como cristãos, nós não podemos olhar a internet de outra forma. É um campo de missão. É lá que você pode ser socorro para aquela pessoa que não tem nenhuma experiência com Deus, que está desesperada, que está angustiada. O seu MSN pode funcionar como um grupo de oração. O seu Twitter pode fazer com que as pessoas conheçam o seu grupo de oração e possam ir lá. Ou o seu Twitter pode fazer com que as pessoas saibam que existe um cadastro de grupos de oração dentro de um site e que onde quer que elas estejam, elas podem procurar um lugar para participar de um grupo de oração. É a tal da rede de comunicadores, né, que a gente tanto fala, e que um dia a gente conversando, a Lúcia estava brincando. A rede é simplesmente fazer com que as notícias circulem, com que as pessoas informem o que está acontecendo nos grupos de oração, para que cada vez mais outras pessoas possam saber que existe lugar onde elas possam buscar uma experiência com Deus e terem suas vidas mudadas. E aí eu queria colocar isso para a gente usar lá no debate, para a gente analisar algumas ações de evangelização na rede mundial de comunicação, que é Orkut, blog, Twitter, Facebook, MSN. Eu queria que vocês já fossem pensando nessas ferramentas e naquilo que de bom você já conseguiu fazer através dela, para que a gente possa disseminar aí a criatividade. E também aquilo que vocês acharam que as pessoas não deveriam fazer, que foi uma coisa complicada. Então, vão pensando nesses exemplos. Eu só queria fazer um parêntese, que foi uma coisa que me fez pensar muito no Twitter, foi o debate da Canção Nova. Alguém assistiu? Alguém estava no Twitter durante o debate da Canção Nova? Alguém viu a Dilma ou os assessores da Dilma mexendo lá no Twitter e dando oportunidade para os outros candidatos falarem que ela não foi ao debate das TVs católicas, simplesmente porque ela ignorou as pessoas e estava tuitando para ver uma música de uma banda aí? Gente, isso é assim, a gente não vai analisar a conduta da Dilma, a gente não vai analisar a conduta dos outros candidatos, mas eu queria só que vocês refletissem um pouco sobre o peso disso. Se não tivesse Twitter, será que alguém ia saber onde estaria a candidata ou a assessoria dela, deixando claro, né, que a gente não sabe? Então, assim, o peso que isso tem. Quantas pessoas mandaram mensagem para ela, falando: candidata, você falou que você tinha problemas na agenda, mas você está no Twitter? Tem que dormir cedo? Como assim? Então, isso mexeu com a sociedade. A sociedade pôde perceber que o Twitter teve um peso nesse caso. A gente só ficou sabendo por conta disso, né? Vai um de cada vez, Larissa, por favor. Então, assim, eu tomei a liberdade de pegar algumas características que eu acredito que são muito importantes para que a gente possa ser um comunicador do reino. E é o que eu peço muito assim a Deus, que possa me dar a graça de todos os dias agir dessa forma. Primeiro, ele atua com ética. E a gente conversava ao montar esse workshop, a gente conversava muito que essa questão é uma questão muito complicada, né? A sua ética, a forma que você se posiciona diante da empresa que você trabalha, diante do local que você trabalha, como é que você vai usar os seus valores cristãos dentro da sua empresa sem atrapalhar a sua postura profissional, sem deixar de fazer o seu trabalho, ou quando você vai poder colocar isso, você vai poder dizer não para alguma atividade que você faça e acabar negando o que a empresa te pede por conta dos seus valores cristãos, ou esquecendo os seus valores cristãos e fazendo o que a empresa pede, né? E a gente conversava muito sobre isso, eu e a Lúcia, e o que a gente colocou foi exatamente assim: é a sua postura que vai determinar aquilo que você pode ir na sua empresa e aquilo que você não pode ir. Um exemplo prático: você é repórter, né? E aí você vai ter que cobrir a convenção espírita que está reunida durante um fim de semana
enfim, em algum centro aí do país. Você vai chegar e dizer para o seu chefe que você não vai? Depende, né, gente? E vai depender do profissional que você é, o seu profissional te dizer, não, tudo bem, eu coloco outra pessoa, ou ele te dizer, se você não for, você está no olho da rua. É a sua competência que vai fazer com que você possa dizer, olha, é muito complicado para mim fazer uma matéria dessa, primeiro porque eu não acredito em espiritismo, segundo porque eu não entendo nada e eu não vou conseguir fazer uma matéria com a devida isenção sobre ela. Então, assim, se você é um bom profissional, se você mostra para a sociedade, se você mostra para o mundo que você trabalha com competência, que você faz aquilo de fato para informar, que você faz o seu trabalho como deve ser feito, você vai poder chegar para o chefe e dizer assim, não vai dar para fazer. E ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou te substituir, mas você faz isso. Então, assim, postura, competência. Se você for competente, a empresa não vai querer te perder. Agora, se você não for competente e também não quiser fazer aquilo que lhe passam, aí é complicado. Pode ser um pouco polêmica, mas eu vou explicar para vocês o que esse comunicador do reino faz questão de ser o melhor. Por que isso? Gente, porque nós estamos a serviço de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Então não tem como a gente ser um profissional qualquer. Não tem como a gente ficar lá embaixo na fileirinha. Você tem que estar lá na frente. Não porque, a minha pessoa. Não é isso. Mas é porque, assim, se você entregou a sua profissão a Cristo, se você consagra todos os dias as atividades que você faz, não tem como você não ser bom, gente. Se você ama o que faz, entrega aquilo nas mãos de Deus, não tem como você não ser competente. Você vai ser o melhor, sim. Mas o melhor para a glória de Deus. O melhor para que as pessoas possam dizer que o algo mais que você tem é a presença do Espírito Santo na sua vida. É ousado e esperto para anunciar. Há formas e formas de se falar alguma coisa, não é isso? Então, há formas e formas de você anunciar a boa nova. Tá, mas como é que eu vou saber? É só a sua intimidade com o Espírito Santo que vai te dizer isso. Qual forma você tem eficácia, qual forma você não tem. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou passeando muito no serviço que a gente faz dentro da igreja com a nossa atividade profissional. Eu coloco isso assim porque, graças a Deus, eu consegui ter essa dinâmica. Eu acho que a gente consegue a partir do momento que a gente se coloca mesmo à disposição. Que a gente... claro, todo mundo tem que se sustentar, mas também a gente precisa anunciar o reino de Deus, né, gente? Então, a gente precisa usar o nosso conhecimento científico dentro da nossa ação de evangelização. Detalhe importante. É conhecedor da palavra. Gente, não tem como anunciar sem você conhecer. Você só fala daquilo que você conhece. Então, nós somos chamados a nos aprofundar muito mais tanto na Bíblia quanto nos escritos da igreja. Vocês viram aí na primeira parte quantos documentos, quanta coisa a gente pode usar sobre comunicação que a própria igreja nos dá, né? É participativo, é envolvido, né? Se coloca à disposição, não faz apenas aquilo que pedem, mas é ousado, pensa como eu posso fazer isso, como eu posso melhorar, qual é o meu sim de hoje, qual é o meu sim dentro do grupo de oração, qual é o meu sim na minha ação de comunicação, até onde eu posso ir, né? Como eu posso melhorar isso? É certo de seu chamado. Gente, para a gente ter a internet como campo de missão, para a gente se assumir como um comunicador do reino de Deus, não há espaço para dúvida. Se Deus coloca isso no seu coração, não espera a Lúcia vir de Pelotas para rezar na sua cabeça e confirmar o seu serviço dentro da comunicação, da sua diocese, da sua arquidiocese, da sua paróquia, do seu grupo de oração. Se Deus falou o seu coração, seja ousado e acredite. Faça, de fato, aquilo que Deus tem colocado para você. Nós temos perdido muito essa ousadia. Nós temos perdido muito esse avançar, esse sair do mesmismo.
da mesmice, perdão. E Deus nos chama exatamente a essa mudança de vida. Reconstruir é sair do lugar, é começar tudo de novo. Lembrando do que existia antes. Então, sejamos ousados. Sejamos como os apóstolos. Olha o chamado da igreja. Olha que lindo isso. Em nosso século, tão influenciado pelos meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou o posterior aprofundamento da fé não podem prescindir desses meios. Ou seja, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer de usar esses meios. É o uso com responsabilidade. É unir a comunicação pessoal à comunicação na internet. Esse chamado, eu tomei muito posse disso, porque a gente precisa formar comunicadores profissionais competentes e comprometidos com os valores humanos e cristãos na transformação evangélica da sociedade, com particular atenção aos proprietários, diretores, programadores, jornalistas e locutores. Irmãos, a gente só muda se a gente atingir em toda a cadeia. É importante que você seja um profissional cristão que vive de fato os valores evangélicos, mas é mais importante que a gente tenha uma cadeia de pessoas que tenham esse envolvimento. E isso a igreja tomou para si. Daí a gente vê tanto investimento na área de comunicação, tantos estudos. Pode voltar. Então, eu queria finalizar já esse momento falando que a gente precisa estar presente nesses meios seculares, porque a gente só pode fazer a diferença se a gente estiver lá. Agora, claro, a sua postura tem que ser diferente, né? Então, assim, seja referência na área da imprensa, na área do rádio, TV, cinema digital, sites, fóruns. A gente sabe que hoje a gente não tem tantos veículos de comunicação católicos que possam absorver a nossa mão de obra, né? Mas a gente sabe que existe um vasto campo aí a ser seguido e você é chamado a fazer a diferença onde você estiver. Você é chamado a ser esse profissional diferente. E a gente só consegue isso, mais uma vez eu retomo essa exortação, a gente só consegue isso na ação do Espírito Santo. Amém? E aí, claro, nosso querido Papa João Paulo II, não tinha como deixar. Papa João Paulo II, eu peço perdão porque eu acabei esquecendo a citação, mas ele estava dentro do documento de Aparecida e eu acabei não conseguindo pegar, esquecendo de pegar a citação, mas depois eu posso passar para vocês. Para a igreja, o novo mundo do espaço cibernético é uma exortação à grande aventura da utilização de seu potencial para proclamar a mensagem evangélica. Vocês imaginam o que era para os apóstolos saírem no barco? O próprio Paulo que a gente falou, ele ia de barco para cima e para baixo, pegava ventania, ficava à deriva, à espera do que Deus desse. Estar na internet para nós hoje é isso. Estar na internet é uma grande aventura da utilização desse potencial para proclamar a mensagem evangélica. Queria muito que você refletisse um pouco sobre essa questão, né? Você, como figura de Paulo, evangelizando como ele evangelizou, indo até os confins, até onde ele pôde ir, né? Então, assim, você é chamado aí até onde Deus te chamar dentro da internet, sendo canal de evangelização, sendo canal de unidade com a igreja, sendo canal de entendimento mesmo, explicando, mostrando, informando o que é a nossa igreja, o que é principalmente a figura de Jesus Cristo. Bom, essa era a mensagem que eu queria colocar para vocês. Tem os meus contatos, se alguém quiser anotar para alguma coisa. Meu Twitter. E vamos acender a luz? Aí eu acho que agora a gente pode... a gente quer ouvir vocês também, né? A gente quer saber das experiências que vocês têm na área de comunicação e fazer
a nossa troca. Vamos começar com o irmãozinho que já tinha pedido a palavra. Tá dando para ouvir, gente, o que ele está falando aí atrás? Vem aqui para frente. Vem para o meio. Bem, eu me chamo Lucas, tenho 22 anos, sou acadêmico de Direito, estou no 4º período. Estou muito feliz por estar aqui e registro que está sendo muito válida essa experiência aqui no ENU. A primeira pergunta é a seguinte: no rol das ações de evangelização não havia citação do e-mail. Eu posso considerar o e-mail também como uma ação de evangelização, correto? Ok. Partindo disso, eu quero apresentar o seguinte relato. Por diversas vezes eu recebo e-mails com orações, são e-mails encaminhados. E tem lá uma oração, a pessoa, entre parênteses, faça essa oração, dá um passo a passo, e no final, não sei se vocês já receberam uma mensagem assim, mas no final diz que pede para a gente repassar aquela imagem, aquele e-mail, obrigado, dizendo que se a gente negar Jesus, e que é uma forma, se a gente não passar para a frente, é uma forma de negar Jesus. E se negarmos Jesus, negaremos Jesus, Jesus nos negará diante do Pai. E logo em seguida vem a última mensagem que dentro de X minutos, 4, 6, 10, uma boa notícia será enviada para a gente. Aí eu faço a seguinte pergunta: se isso não seria uma forma, na verdade, em cima do que foi abortado, o que falar e para quem falar não seria uma forma equivocada de evangelizar. Por quê? Imagine o seguinte: imagine que eu seja um ateu, um agnóstico, enfim, e a Shelly ela é, né? Graças a Deus, uma cristã fervorosa. E ela me envia uma mensagem, ela recebe essa mensagem e envia essa mensagem para mim, né? E eu sou, digamos, um ateu, mas aberto às verdades do mundo, aberto o que as sociedades, as culturas têm de bom para oferecer. Eu vejo, analiso, vejo que a oração é boa e adoto aquele critério. Repasso aquela informação para várias pessoas, mas dentro daqueles X minutos eu não recebo essa boa notícia. Mando de novo o e-mail para ela e questiono: ei, e partindo do pressuposto que a gente se conhece também. Olha, você me mandou aquela mensagem, mas não aconteceu nada do que você me falou, não recebi nenhuma boa notícia. E aí, esse Jesus que você prega vai me negar diante do seu Deus? Então, assim, é uma situação hipotética, mas julgo necessária levar em consideração, porque evangelizar não é brincadeira. Como foi dito aqui, exige de nós, principalmente por estarmos nesse meio universitário, exige de nós profissionalismo, levarmos a sério isso. Então, o questionamento é em cima disso. Não seria uma forma equivocada? E, assim, partindo como sugestão, não seria interessante você, por exemplo, me conhecendo, fazer uma mensagem personalizada? Por exemplo: Lucas, vi essa oração, vi essa mensagem, vi esse texto bíblico e pensei em você. Dê uma lida, reflita. Eu acho que surtiria mais efeito, porque nesse segundo caso você estaria apresentando à pessoa descrente uma alternativa de, vamos dizer, de ativar a fé dela. E no primeiro caso, que há pouco eu citei, seria uma forma mais impositiva, que afastaria ela da crença de Deus. Beleza. Bom, primeiro eu acho que assim, eu caracterizaria esses e-mails assim, na parte de bobagem, porque o que se coloca, a superstição, é exatamente o que se coloca de bobagem na internet com o nome de Jesus Cristo não está escrito, né? E aí, mais uma vez, eu relembro a questão da responsabilidade. Não passe para frente esse tipo de coisa. Não passe para frente aquilo que você não conhece. Não passe, esqueça, apaga. Eu não mando. Quem manda corrente para mim, pode ter certeza que a corrente quebrou, porque eu não mando nenhuma. Eu nem leio. Não leio mesmo, é bobagem. A gente precisa aprender a filtrar aquilo que chega para nós. O que é bom, leia, reflita, repasse. O que é ruim,
Esqueça, apague, delete. E uma coisa que ele falou que é muito interessante, de fato eu não coloquei e-mail, né? Mas o e-mail é uma ferramenta boa para os seus amigos, aquelas pessoas do seu ciclo de amizade. Claro que é muito melhor eu receber um e-mail do Lucas falando: oi, Sheila, tudo bem? Estou com saudade de você. Olha, eu estava rezando, lembrei de você, rezei por você na missa. E ó, eu queria te mandar essa oração de São Bento, que é interessante. Claro que eu vou ficar feliz. Então, isso tem muito mais eficácia do que você ficar repassando bobagem. Aqui entra a questão da credibilidade. A gente tem até que avaliar assim, ó. Tem e-mails que são assim neutros, são engraçados, são interessantes. Se vale a pena a gente ficar repassando todos eles, porque quando a gente manda é mais um que a gente está mandando. Então, de repente, se a gente está realmente querendo usar a internet como meio de evangelização, por que a gente não selecionar também aqueles que não têm teor religioso, para a gente não ficar se queimando também? Eu tenho um amigo que me manda tanta mensagem, eu não consigo abrir. Porque vem 10, 15, 20 por dia. Então, cuidar também, limitar o número das que vocês mandam, para que, quando vocês mandem, sejam certeiras. A pessoa, não, a Lúcia mandou essa mensagem, me encaminhou essa, porque é boa. Tem pessoas que, quando me mandam delas, eu abro, porque eu sei que elas nunca mandam. Então, quer dizer que, quando mandam, não significa que a gente não tenha que repassar as outras, mas vamos também, de repente, selecionar o conteúdo. E aí, sobre o meios que podem evangelizar, eu lembrei de um fato que aconteceu no Enge do ano passado, que o Senhor suscitou no coração que, ao fim da pregação, no meio da pregação, se fizesse uma experiência momentânea de evangelização. E aí o Márcio estava pregando e ele disse assim: nós vamos evangelizar agora 200 mil pessoas. Como? Você estava? Então você contaria depois para a gente, você tem um relato que seria interessante. E aí, o pessoal ficou olhando para ele, né? Você vai pegar o seu celular e você vai mandar uma mensagem dizendo que Jesus ama você para 20 pessoas da sua lista. E nós vamos agir como cristãos agora. Se você não tiver crédito, quem tiver crédito vai te dar. E você vai mandar para 20 pessoas que você conheça. E nós vamos evangelizar agora, em 2 minutos, 200 mil pessoas. E aí, até o Marcos, que estava participando, disse que mandou, e depois ele teve relato assim da pessoa que estava muito ruim, e aquilo lá levantou o dia dela. Uma pessoa ia se matar. Ia se matar. E ela recebeu Jesus te ama, ela desistiu de se matar. Então, vocês vejam o poder da mensagem. E o que nós estamos vendo hoje na Renovação Carismática, gente, é que, quando nós estamos em missão, apesar das nossas limitações, Deus age. Porque Ele cumpre a promessa dEle. Ele diz assim, ó, vai, e ele dá contrapartidas para a gente, Ele manda, mas ele dá meios de que aquela mensagem dEle se efetive. Então, sinais acompanham os que creem. Prodígios, milagres e sinais. Então, a gente tem que crer que, se nós estamos em missão, Deus vai agir. Parece que é pequeno, Jesus te ama, uma frase que está tão batida, está batida essa frase. A gente passa na frente da Universal, está escrito, Jesus Cristo é o Senhor. É uma frase batida. Mas nós temos que crer que é missão. E que, se é missão, Deus faz a parte dele, eu faço a minha, Deus faz a parte dele. Tomo como exemplo Missão Marajó, de novo. A Missão Marajó, são 2 anos de Missão Marajó. Nós não temos dinheiro no Escritório Nacional para quase nada. Tem barco, tem rádio, tem uma prancha lá que menor, eu não sei como é que é o nome, um barquinho menor para viagens curtas, tem casa, nadadeira. Então, voadeira. Voadeira na água, eu achei que fosse nadadeira. Viu? Então, voadeira, barco, casa, outra casa de missão. Deus deu. Deus deu. Então, assim, a gente tem que crer que o poder não está no que nós estamos fazendo, o poder está no Senhor. A gente entra, né, como aquele canal de bênção na vida das pessoas. Eu só queria fazer um parêntese sobre essa questão da Missão Marajó. Os meios que foram adquiridos com muito sacrifício foram os meios eficazes. Por que se comprou um barco? Porque só se chega em determinados povoados, em determinadas casas, de barco. Então, assim, para aquela população, só servia de barco. Não adiantava você montar um telecentro que as pessoas tinham que sair da casa delas para ir para lá. Não adiantava você criar um mega posto médico se as pessoas não conseguem nem sair de casa. Né? Então, o barco foi adquirido porque ele era eficaz. Porque com ele as pessoas podiam
celebrar a missa, podiam atender as pessoas que estavam precisando de atendimento médico. Então, pensem sempre na ferramenta que vocês vão usar e em quem é o público de vocês, que com certeza vocês não vão se arrepender. Desculpa entrar no assunto, mas a Virtes é uma missionária no Marajó. Ela definiu para mim o meio na evangelização, na pregação, no momento que ela falou no congresso. Ela disse o seguinte: aonde os meus pés não vão, a minha voz vai, através da rádio. E aí isso a gente pode aplicar para todos os outros meios. Aonde os meus pés não podem ir, a minha voz vai. Definiu o meio. Porque lá as pessoas ouvem muito, a cultura da rádio é muito forte lá. E é muito difícil chegar aos locais lá por causa das condições mesmo geográficas. Alguém quer? Você pode vir aqui? Tudo bem. Alagoas? Eu passo a palavra à nossa mestra. Gente, uma situação como essa, você não teve tempo suficiente para conhecer ele. A verdade é assim, não tive tempo suficiente para conhecê-lo. Porque ele pode não ter dito um não assim, porque ele estava correndo para o banheiro, estava com dor de barriga, sei lá o quê. A gente também não pode julgar nessa situação. Então, não tive tempo suficiente para conhecê-lo. Ou até mesmo, se você teve tempo suficiente para conhecer, diz que você prefere não falar, porque no teu ambiente de trabalho você não está autorizado a comentar o que acontece naquele ambiente de trabalho. Aliás, você não está autorizado a fazer isso. A ética, neste caso, é você guardar o segredo daquilo que envolve a tua profissão. Senão a gente vai estar dando má notícia, divulgando, a gente vai estar espalhando, difamando a pessoa. Né? Então, isso aí o cristão não faz nunca. Não, mas a parábola continha um ensinamento de verdade, né? Então ele não mentiu e tinha um foco, uma razão tinha a moral da história toda em cima. Vamos nos lembrar de alguma parábola de Jesus. Quem é que lembra alguma? O semeador. Mas tem todo um contexto e depois quem analisa até mesmo esse aspecto psicológico diz assim como Jesus levava as pessoas a pensarem. E não tinha omissão de nada. Era toda uma linha de raciocínio que tinha uma verdade encerrada naquilo. Então, Jesus Cristo ele não enrolou ninguém. Ele levou os seus a pensarem. E quem tinha abertura de coração entendia, tanto que ele dizia isso. Os duros de coração não entendem essa parábola. E, às vezes, as coisas do reino, elas não são fáceis de ser entendidas, porque as pessoas também fecham o coração para o entendimento das coisas do reino. O que Jesus falou nas parábolas era algo que estava próximo das pessoas. Era algo do dia a dia delas. Então, assim, foi o meio que ele encontrou de facilitar a verdade que ele estava dizendo. Se Jesus chegasse com uma pregação rebuscada, os agricultores não iam entender. Se ele falasse da relação do pastor com as ovelhas, eles iam entender que relação era essa. Então, foi o meio que Jesus encontrou para aquele público. Para aquele público. Para aquele público.